Boa noite, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos abrir Efésios. Estamos fazendo a leitura sequencial e o estudo dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Antes disso, eu queria orar pelos irmãos que estão enfermos e alguns que não puderam estar no culto hoje, por algumas dificuldades que tiveram em suas casas. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos interceder por esses irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua soberania em todas as coisas em nossas vidas. Queremos clamar ao Senhor, suplicar a tua graça em favor dos irmãos que não puderam estar hoje aqui. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa se fazer presente em suas casas, em suas vidas, que nós possamos, ó Deus, contemplar muito em breve os irmãos restaurados em sua saúde, que o Senhor possa ajudá-los em suas dificuldades, que o teu nome seja exaltado na vida de cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 10. Temos estudado essa carta e chegamos nesse momento em que o apóstolo Paulo ele vai começar a falar à igreja acerca da necessidade dos irmãos e da necessidade da igreja no serviço do Senhor, e como que os irmãos são habilitados ou capacitados por Deus para o exercício do seu serviço. Nós vimos que na semana passada o apóstolo Paulo falou sobre a unidade da igreja. Ele disse que a igreja ela é um corpo que deve caminhar de maneira unida, um corpo que deve caminhar de fato como se fosse um único, que os indivíduos da igreja deveriam caminhar como se fosse um único indivíduo em alguns momentos. É isso que Paulo vai falar. Paulo vai dizer que isso tem a ver com viver de modo digno do Evangelho. Uma das maneiras que nós vivemos de forma digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma que seja à altura do Evangelho do Senhor, é quando a igreja ela entende que ela é um único corpo, é caminhar em unidade. Isso tem a ver com viver de forma digna do Evangelho. Paulo roga para que os irmãos vivam dessa forma por algumas razões. A primeira delas é porque nós temos somente um Senhor. Esse corpo que tem um somente Senhor é conduzido pelo mesmo Espírito. Esse Espírito habita em todos nós. Nós temos o mesmo batismo, uma só fé. Nós temos uma única esperança na eternidade. Então todas essas coisas nos ligam de tal forma que nós somos um só. E aí Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, que os irmãos estejam vivendo essa unidade com toda uma humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando diligentemente, insistentemente, para que essa unidade que vocês já têm por causa do Espírito Santo, por causa do mesmo Deus, por causa da mesma fé, que essa unidade não seja rompida. Então, estou rogando a vocês que vocês se esforcem para que essa unidade não seja de alguma maneira rompida. Hoje ele vai dizer que nós somos um, mas que nós também somos diferentes. Que no meio da nossa unidade, nós somos indivíduos distintos uns dos outros e dotados pelo Senhor, com habilidades especiais dadas pelo Senhor, para que no meio da nossa distinção, esse corpo que é único possa ser edificado. Nós somos um, mas isso não significa que o fato de sermos um quer dizer que todos nós somos iguais, que todos nós temos a mesma função na igreja, que todos nós temos o mesmo chamado do Senhor para servir na igreja nas mesmas coisas, ou que todos nós temos que ter as mesmas características pessoais. Paulo vai mostrar claramente que nós precisamos compreender e lembrar que no meio da nossa distinção, o corpo ele é edificado e ele se torna cada vez mais unificado. É como se fosse Pedro vai usar essa expressão, né? Na multiplicidade daquilo que Deus nos concede, nós acabamos nos aproximando mais, de forma que o corpo é um, e ele é edificado de maneira única, ok? Então, quando nós formos ler esse texto, eu queria que você tivesse em mente a seguinte pergunta: qual é o seu lugar nesta congregação local? E qual é o seu lugar no corpo invisível de Cristo? Qual o seu lugar na igreja em que você congrega? Qual a sua função? Por que você está lá? De que maneira você edifica os irmãos dessa congregação? De que maneira essa congregação ela é edificada com o seu serviço? De que forma você tem servido
aos outros irmãos e de que forma a igreja, de modo geral, ela também é edificada através da sua vida. Nós precisamos ter muita clareza que a nossa salvação, ela não foi unicamente para que a partir do momento que fomos salvos, estaremos no céu. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos purificou, nos limpou, nos comprou, mas nisso tudo, Deus também tem um objetivo para cá, né, para esse lugar. Qual é o objetivo? É de que os irmãos de alguma maneira sejam edificados, de que a igreja seja edificada e de que você seja instrumento de Deus para a bênção de outras pessoas. A salvação implica isso. A salvação implica sermos usados pelo Senhor para a glória do seu nome. Então tenha em mente essas coisas enquanto nós vamos estudar esses 4 versículos que nós vamos ler hoje. Amém? Todos estão lá? Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 10. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos orar. Senhor, pedimos ao Pai que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa nos dar a graça, Senhor, de compreendermos a Tua Palavra da maneira correta, que o Senhor possa mover os nossos corações para a Tua vontade, que o Senhor possa edificar-nos, ó Deus, segundo a Tua Palavra, nos alimentando através das Escrituras, nos fortalecendo e nos exortando, para que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça foi concedida a cada um. A palavra graça, ela aparece, né, na carta de Paulo, algumas vezes com alguns sentidos distintos. Algumas vezes Paulo está falando de salvação especificamente. Está dizendo, olha, vocês foram salvos pela graça. Vocês foram resgatados porque o Senhor comprou vocês. E isso não teve um preço que vocês pudessem pagar. O preço desse comprar vocês para a salvação foi de Cristo Jesus. Vocês não foram salvos pelas boas obras, vocês não são salvos porque vocês são boas pessoas, vocês não são salvos porque vocês são perfeitos, vocês são salvos por causa da graça de Deus. Essa palavra ela vai aparecer em alguns momentos nesse sentido. Paulo fala, nesse contexto que nós estamos lendo, de graça, algumas vezes muito parecido com a ideia de dom, de um presente de Deus, que Deus tem dado para cada um dos crentes. Essa é o primeiro pressuposto que nós vamos ver no estudo da palavra do Senhor hoje. Um pressuposto cristão importante para cada um de nós é que todo crente, de alguma maneira, foi capacitado por Deus com algum dom para serviço na igreja do Senhor, para serviço dos santos. Não existe crente em Jesus que não tenha recebido do Senhor Jesus dom para servir ao Senhor. Nem que seja um, mas tem. Não existe pessoa na igreja sem função. Quando eu falo função, eu não estou falando de cargo, né? Isso é besteira, assim. Cargo é uma coisa muito mais formal do que espiritual. Quando eu falo de não ter função, eu falo de não ter utilidade no reino de Deus. Todo crente em Jesus tem alguma utilidade no reino de Deus. Todo crente em Jesus foi dotado pelo Senhor Jesus com algum tipo de dom para que ele sirva a igreja, para que ele sirva ao Senhor, para que ele sirva aos irmãos. Esse é o primeiro pressuposto que eu gostaria de começar a mensagem de hoje. Então, se você examina a sua vida e você diz, não, mas eu não tenho. Você tem. Você é um crente em Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus no momento em que você creu, você foi selado com o Espírito Santo para a salvação, e o Espírito Santo que habita em você lhe capacita para servir ao Senhor de alguma forma na igreja. Uma coisa que eu quero que os irmãos tirem da mente é que serviço na igreja não significa serviços visíveis na igreja. Servir ao Senhor na igreja e ter dons não significa que você vai ter que cantar ou pregar. A maioria das pessoas pensa que a igreja só tem isso, né, para servir. Cantar, pregar, ensinar a criança. A gente acha que só existem esses ministérios. A gente só pode servir ao Senhor dessa forma. As Escrituras vai mostrar, irmãos, que não. Existe uma variedade de dons, existe uma variedade
de maneiras ou de presentes que Deus tem dado para os crentes, que eles devem utilizar para o benefício da igreja e para a edificação dos outros irmãos. Então, o primeiro ponto é: todo crente, de alguma maneira, foi capacitado por Deus. A graça foi concedida, foi dada a cada um de nós. Vocês são um, mas vocês são muitos, e cada um desses muitos foram capacitados por Deus. Foi dada, por causa da graça de Deus, a proporção do dom de Cristo, de maneira proporcional, com propósito específico do Senhor, para cada um dos crentes em Jesus. Cada um de nós recebemos do Senhor um ou vários dons que nos foi dado para ministrarmos para outros em nome de Cristo. O Senhor não abandonou a sua igreja. O Senhor disse que edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O Senhor disse que estaria no meio do seu povo. O Senhor disse que a igreja nunca estaria só. E eu creio que uma das maneiras que Deus tem manifestado a sua presença no meio do seu povo, edificando, consolando, animando, exortando, ensinando, levando o povo a crer, exortando o povo a voltar para o caminho correto, fazendo com que as pessoas glorifiquem a Deus e sejam consoladas pelo Senhor Deus. Eu creio que a maneira que Deus tem agido prioritariamente no meio da igreja não é através de coisas extraordinárias e milagrosas. A maneira como Deus tem feito a sua obra e tem atuado no meio da igreja é através dos crentes. Você imagine, quando você está absolutamente abatido, distante do Senhor, ou quando estamos em pecado, a maneira que Deus tem utilizado para que nós voltemos não é anjo. Deus não tem enviado tantos anjos para nos dizer que devemos voltar para o caminho correto. Deus não tem nos consolado de forma simplesmente milagrosa. Deus tem nos consolado, Deus tem nos animado, Deus tem nos exortado, Deus tem nos ensinado através de pessoas dotadas por esses dons. Dom de ensino, consolo, encorajamento, exortação, socorro. Os irmãos que têm necessitado, o Senhor diz, olha, que vai suprir nossas necessidades. Essa é uma promessa bíblica. O Senhor tem nos apontado que Ele estaria presente no meio das nossas necessidades. E, irmãos, a maneira que o Senhor tem mandado não tem sido maná. A maneira que Deus tem suprido as necessidades dos crentes não tem sido cesta básica caindo do céu. Tem sido crentes, o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, nós vamos ver daqui a pouco esse texto, e vai falar sobre aqueles que têm o dom de contribuir. E ele vai dizer, os que contribuam de maneira espontânea e de maneira quase farta, a palavra que ele vai falar, né? Para dizer assim, olha, existem pessoas que têm essa capacidade de perceber necessitados na igreja. E essas pessoas socorram aqueles que estão necessitados. Isso é um dom do Senhor. Isso é um dom. E o Senhor vai dizer que isso deve ser feito com toda liberalidade. Deus tem socorrido os aflitos, não somente de forma milagrosa e extraordinária, mas Deus tem feito isso através dos dons que cada crente tem. Dom na igreja não é só pregar. Dom na igreja não é só cantar. Dom não significa simplesmente fazer alguma habilidade manual qualquer. Dom significa serviço. Dom significa habilidade dada pelo Espírito Santo para os serviços que vão surgir na igreja. A igreja necessita de exortação. O Senhor capacita pessoas habilitadas para exortar. A igreja necessita de encorajamento. O Senhor habilita pessoas para isso. A igreja necessita de ensino. O Senhor habilita pessoas para ensino. A igreja necessita de socorro. As pessoas, às vezes, passam dificuldade financeira, as pessoas passam fome, as pessoas passam lutas. O Senhor habilita pessoas para se preocupar com essas coisas. A igreja precisa cura. Paulo vai falar lá no livro aos Efésios, né, sobre aqueles que tinham os dons de cura lá na igreja primitiva, como uma manifestação da presença de Deus naquelas igrejas, né? E isso vai ser apresentado na Bíblia como que sendo habilidades que os crentes vão ter para suprir cada uma dessas necessidades que a igreja vai tendo. As Escrituras nos lembram que todo crente é habilitado para servir ao Senhor. É regra básica de discipulado. Quando a gente começa a discipular alguém, está lá, é uma quarta ou a quinta lição. Serviço aos santos. Nós não podemos esquecer disso. Nós não fomos salvos simplesmente para assistir culto. Nós fomos salvos para cultuar ao Senhor, inclusive com aquilo que Deus nos dá, que são os dons. Amém? Então esse é um ponto que a carta ela vai apresentar com muita clareza. A graça foi concedida a cada um,
segundo a proporção do dom de Cristo. 1 Pedro 4,10, esse texto eu queria dar uma lida com os irmãos. Me perdoe, nós vamos fazer algumas leituras que talvez fique um pouco cansativo a minha fala, mas que eu creio que seja importante nós lermos esses textos na íntegra. 1 Pedro 4, versículo 10. Apóstolo Pedro, falando inclusive sobre esse mesmo assunto, ele vai dizer assim, vamos ler a partir do versículo 7, só para nós entendermos um pouco o contexto. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Percebam que a palavra amor, isso vai aparecer em quase todos os textos sobre dons. A ideia de amor uns pelos outros, a ideia de unidade, a ideia de corpo, ela sempre vai aparecer com a ideia de serviço cristão. Pedro aqui usa mais ou menos a mesma expressão. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro não está falando com uma parcela da igreja que recebeu dons. Pedro não está escrevendo para uma parcela dos crentes que têm habilidades especiais. Pedro está falando para todos os crentes. Isso aqui não é obrigação de algumas pessoas específicas na igreja. Isso é obrigação de todos. E o pressuposto de Pedro é, cada um recebeu um dom. Cada um recebeu uma habilidade. E, portanto, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ora, vocês são como mordomos, que receberam a graça de Deus de forma de multiforma. Né? São várias formas. Deus não tem agido de uma única forma. Deus não utiliza o Jones para a edificação do corpo da mesma maneira que ele edifica o Vinícius. Porque se o Jones e o Vinícius fizerem a mesma função, aquela outra área da igreja vai ficar descoberta. E se todos pregarem, Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, né? Se todo for pé, e a mão, onde é que vai estar? Se todos forem cabeça, como é que a cabeça vai se deslocar para algum lugar? A ideia é, na multiforme graça, na multiforme sabedoria de Deus, Deus distribuiu dons no meio do seu povo, a fim de que o seu povo possa edificar uns aos outros. Isso gera em cada crente uma responsabilidade individual de edificação do corpo de Cristo. Isso gera, ou deveria gerar em cada um de nós, um senso de responsabilidade com aquilo que Deus tem nos dado, de exercer aquilo que Deus tem nos dado para a edificação do corpo. Eu acho que essa é uma das razões, inclusive, do porquê nós não devemos deixar de congregar. Cada crente recebeu um dom. E onde que esse dom será exercido? Esse dom será exercido na igreja. Esse dom será exercido no relacionamento de cada crente uns com os outros. Servir uns aos outros. Aqui aponta uma necessidade ou uma razão do porquê os dons são dados. Para que os dons são dados? Os dons não são dados para a nossa glória. Os dons não são dados para o nosso envaidecimento. Os dons não são dados para que nós sejamos alguém mais especial na igreja do que os outros. Os dons são dados para serviço. Servir uns aos outros. Sejam servos uns dos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém serve, sirva na força de Deus. Se alguém fala, e talvez aqui a ideia de alguém falar abrange pregar, abrange exortar, abrange aconselhamento bíblico, abrange cantar, abrange fazer discipulado. Se alguém faz isso, faça para a glória de Deus. Se alguém faz isso, faça para que o Senhor, no fim das contas, seja glorificado. Porque essa é a utilidade dos dons. É servir. É estar à disposição daqueles que necessitam, de alguma maneira, alcançados pelo dom que Deus tem nos dado. Essa é uma lembrança importante. Isso se torna muito mais evidente numa igreja pequena como a nossa. A ideia de que cada membro tem a sua função se torna muito mais evidente numa igreja pequena do que numa igreja grande.
Às vezes, na igreja grande, você tem ali algumas pessoas servindo e alguns irmãos aparentemente estão perdidos dentro da igreja. Na igreja pequena como a nossa, isso devia estar muito claro na cabeça de cada crente. Que cada um tem a sua função e que o bom resultado e o bom andamento das coisas da igreja e do projeto do Senhor e do alcance do reino de Deus depende da colaboração de cada um desses irmãos dotados por dons específicos de Deus. É como uma grande máquina e que um é a correia dentada, o outro é o óleozinho lubrificante e o outro vai fazendo o papel do fio para que a máquina possa funcionar. A igreja, algumas vezes, é semelhante a isso. Cada crente, no seu devido lugar, exercendo aquilo que Deus lhe deu, as habilidades que o Senhor lhe concedeu, a fim de que o corpo possa ser edificado e os irmãos possam ser abençoados por suas vidas. O objetivo hoje, nessa explanação, é duplo. É mostrar que, o primeiro objetivo é mostrar a grandiosidade da graça e da sabedoria de Deus. Porque Deus, quando planejou a igreja, Deus planejou de forma sábia e grandiosa. E isso envolve o serviço dos crentes. E o segundo elemento é exatamente isso que nós estamos fazendo, nos lembrar que Deus tem capacitado sua igreja com distintos dons e que, se cada membro exercer o seu dom, ou o dom que Cristo lhe deu, se torna mais evidente a presença de Cristo no meio dessa igreja e a igreja se torna mais sadia e fortalecida. Às vezes, a falha da igreja, a falha no caminhar da igreja, a dificuldade que a igreja tem de exercer a sua função e a sua missão na terra, está no fato de que os membros não sabem exatamente quais são os seus lugares dentro da igreja. Ela funciona muito melhor quando cada membro ou cada parte do corpo de Cristo está exercendo aquilo que o Senhor lhe chamou. Primeiro ponto, devemos lembrar de onde vem o dom. Queria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios, capítulo 12. O texto de Efésios também vai falar isso. Foi concedida a graça segundo a proporção do dom de Cristo. E ele vai lá adiante dizer como Cristo conquistou esses dons para nós. Mas 1 Coríntios, capítulo 12, é uma das passagens em que aparecem as listas dos dons espirituais, os dons que o Senhor vai lançar no meio da igreja. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A ideia aqui é que os dons, eles são provenientes do Espírito. Os dons são presentes dados pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo concede dons aos homens. O texto de Efésios, voltando para o nosso texto-chave, Efésios vai dizer que, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele quem? O Senhor Jesus, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo é o dispenseiro desses dons que estão sendo anunciados aqui em Efésios capítulo 4. Cristo é aquele que lança esses dons em cada crente. Os dons vêm do Senhor. Isso tem algumas implicações para nós. A primeira implicação é que não existe motivo ou razão para a vaidade nos dons que Deus tem nos dado. Porque é a mesma história da salvação. A salvação é de graça. A salvação nós não temos merecimento dela. Então não existe razão para nos envaidecermos de algo que o Senhor nos deu. A mesma relação acontece com os dons que o Senhor tem nos dado. Você ensina, glória a Deus. Faça isso com esmero. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos. Faça isso com dedicação. Faça isso como se fosse a última vez que você fosse fazer. Faça para o Senhor, faça o melhor, faça bem feito. Utilize o máximo da capacidade que você tem de ensino. O máximo. Se você não consegue passar disso, amém, é o seu limite. Mas faça o máximo que Deus lhe deu. Mas lembre-se, não vem de você, vem de Deus. É a habilidade dada por Deus. É o Senhor que tem concedido à sua igreja e a você essa habilidade. Para quê? Para a sua própria edificação?
Não. Para a edificação da igreja e do corpo. Para a edificação dos crentes. A Bíblia não apresenta o dom de cantar. Não está naquelas listas de dons. A lista de dons ali também não é taxativa. Ela é exemplificativa, né? Ela é um rol exemplificativo. Não significa que os dons são só aqueles. Mas ainda que cantar seja um dom à parte, ou se cantar faz parte do dom de ensino, porque se ensina através da música, né? A igreja, se você canta, faz isso para a glória de Deus. Não é para o seu envaidecimento. Não é para que as pessoas vejam como você faz um bom falsete. É para a igreja que seja edificada. É para que os irmãos sejam conduzidos em adoração. É para que a igreja aprenda mais da palavra do Senhor através da música. É para que a igreja seja levada através das canções para perto do Senhor em adoração. Os dons são provenientes do Senhor. Os dons vêm do próprio Senhor Jesus e vêm para servir ao Senhor e para servir a sua igreja. Servir ao Senhor, por causa disso, é um grande privilégio. Servir ao Senhor é um presente que o próprio Senhor nos dá. Isso é uma coisa, irmãos, que nós temos que ter no nosso coração. O serviço ao Senhor deveria ser encarado na igreja como um privilégio e como um presente recebido pelo Senhor. Porque de fato é. De fato Deus tem nos capacitado para que nós possamos servi-lo. Isso é um privilégio dado a cada crente. A imagem que vai aparecer aqui nesse texto, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens, a imagem de um guerreiro. Cristo, quando ressuscita e é assunto aos céus, ele é como um guerreiro que conquistou a vitória. É como um soldado ou um general que foi a uma batalha, libertou os prisioneiros do seu inimigo, pegou os prisioneiros dos seus inimigos, pegou os despojos, que a gente já viu isso aqui na Escola Bíblica Dominical, que eram como se fosse aquilo que se tomava do exército inimigo, as riquezas do exército inimigo, e ele pegou essas riquezas e distribuiu para os seus companheiros. Na cruz, Cristo nos libertou do império das trevas, nos libertou do domínio de Satanás, nos libertou do poder do pecado, nos libertou da escravidão do pecado, e Ele nos deu liberdade, mas Ele também pegou os despojos e distribuiu a cada um desses crentes. Essa é a imagem dos dons nas Escrituras. São concedidos por causa da vitória de Cristo no Calvário. Servir ao Senhor é um privilégio, porque servir ao Senhor é uma conquista da cruz de Cristo. Você está servindo o Senhor, você não está servindo o Senhor como tipo simplesmente de obrigação de um rito, de uma comunidade qualquer. Como se fosse uma empresa e você tem sua parte. Você serve ao Senhor porque o Senhor lhe deu esse presente como marca da vitória no Calvário. Essa é a imagem do serviço ao Senhor das Escrituras. Um presente dado por Deus lá na cruz do Calvário aos crentes, aqueles que confiam no Senhor. Os espólios da guerra foram distribuídos aos servos do Senhor. As riquezas foram dadas aos servos do Senhor para que a igreja pudesse ser edificada. O preço para nosso exercício de dons e para a edificação de uns dos outros foi a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz. Uma vez que são dados pelo Senhor, o Senhor distribui os dons a quem Ele quer. Paulo vai falar sobre isso, acerca da briga que havia dentro da igreja, em que os irmãos queriam todos servir na mesma coisa, e parecia que cada um queria os dons para o seu próprio envaidecimento. E lá na epístola aos Coríntios, alguns dons que aparecem lá são dons miraculosos, né, que foram utilizados pelo Senhor num período específico da igreja, para testificar da presença do Espírito Santo. E aí os irmãos se envaideciam por causa desses dons, e havia confusão na igreja por causa do exercício dos dons. E Paulo vai lembrar, irmãos, os dons vêm do Senhor e Ele dá e distribui para quem Ele quer. Portanto, não deve haver sentimento de rejeição, de intriga, de raiva por causa dos serviços dos crentes na igreja. Não deve haver inveja, não deve haver murmuração entre os crentes. Deve ser exercido lembrando que é o Senhor
quem dá, e Ele dá para quem Ele quer. A graça, e esse é um outro ponto importante disso, deve ser sempre valorizada na igreja. Cada dom na igreja é importante. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, também no capítulo 12. Porque cada dom foi dado pelo Senhor, e o Senhor distribuiu segundo a sua própria vontade, Paulo nos lembra que por causa disso devemos valorizar cada serviço na igreja. Nós não podemos achar que o serviço de um irmão que aconselha, porque não é visto no culto, ele é um serviço que deve ser menosprezado. É um serviço de extrema importância. Eu quero frisar a história do aconselhamento bíblico, porque eu acho que esse é um dom de extrema importância para a igreja hoje. Não só a igreja, mas o mundo lá fora vive uma dificuldade muito grande com relação a sofrimento psicológico, a dificuldade de lidar com lutas, dificuldade de lidar com frustrações. E o aconselhamento bíblico na igreja é um exercício de um dom extremamente necessário para os nossos dias. As pessoas precisam. As pessoas saem correndo que nem doido atrás de psicólogo. E nem sempre o psicólogo tem aquilo que a pessoa necessita. Cristo, a igreja tem aquilo que a pessoa necessita. As Escrituras. E que, portanto, o dom de aconselhar deveria ser um dom extremamente exercido dentro da igreja e ter extremamente valorizado essa necessidade dentro da igreja. Nós precisamos lembrar que cada dom é importante, cada membro, na sua justa cooperação, é importante. Não havendo o exercício desse dom, isso vai fazer falta para a igreja. Faz falta para a igreja quando o Senhor lhe dota com alguma capacidade ou com alguma habilidade e você não exerce essa capacidade ou essa habilidade. Fica faltando alguma peça. Eu não estou com isso dizendo que Deus está amarrado a você, como se Deus não pudesse fazer se você não fosse fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se Deus lhe deu a habilidade, o Senhor espera que você utilize. Deus lhe dota com a habilidade a fim de que você utilize essa habilidade para a glória do seu nome, exercendo essa função dentro da igreja. Se Ele lhe deu essa habilidade é porque Ele quer usar você. Não, mas usa o outro. Mas se o Senhor lhe deu, de fato, é porque o propósito dele é na sua vida, é com você. Meus irmãos, nós não devemos negligenciar aquilo que Deus tem nos dado. Esse texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, vai falar sobre isso. Nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade no serviço do Senhor. O Espírito que opera em nós, opera para o bem comum da igreja, de tal modo que quando um crente deixa de ministrar o dom que recebeu dentro da igreja, de algum modo, a igreja está em falta. Falta alguma peça no quebra-cabeça. Falta alguma coisa para a máquina poder caminhar de maneira que Deus se agrade, de maneira que Deus tem planejado. Existe uma ilustração, eu creio que ela é do Augusto Nicodemos, que ele vai falar sobre o exercício dos dons na igreja. Ele vai trazer duas imagens do que é a igreja, que são duas imagens que às vezes a gente tem sobre o que é a igreja. A primeira imagem que ele vai trazer é de um ônibus. Para muitos crentes, para muitos irmãos, a igreja funciona como um ônibus, que você tem o motorista, que é o pastor, conduzindo o ônibus, carregando todo mundo nas costas, fazendo com que a igreja caminhe, e você tem um tesoureiro, que é o cobrador, né? Então, algumas pessoas pensam que a igreja funciona com essas duas ou três pessoas. Um pastor, que está conduzindo as coisas, e uma outra pessoa que está ali fazendo algum outro serviço de cobrador, né, que é o Mazinho. Essa não é a imagem correta do ônibus. Não é só o motorista, o cobrador e o restante dos passageiros sentados esperando chegar no momento, no lugar correto, no tempo correto, na hora correta, com uma passagem que seja adequada. Essa não é a imagem de uma igreja. A igreja não é um ônibus que a maioria está sentado sem fazer nada, enquanto 2 ou 3 estão exercendo as suas funções. Aí ele traz a imagem, que talvez seja a imagem mais correta para a igreja, é como aquelas canoas com vários remos, e que cada um que está sentado no remo está fazendo a sua parte para que a canoa caminhe. Cada um pega o seu remo e vai fazendo a sua parte. Tem um que tem mais força, consegue remar mais rápido, tem outro que está remando mais devagar, mas o que está remando mais devagar
tem a mesma importância do que está remando com mais força para que a igreja caminhe. E o pastor está lá na frente dizendo, bora meu povo. Né? A diferença dele é só essa. A diferença dele é que ele está remando com todo mundo e ele está tentando motivar os outros. Mas se os outros não remam, a canoa vai afundar. Essa é a função, essa é a imagem mais correta da igreja. É a imagem de que cada um está fazendo a sua parte, exercendo aquilo que Deus lhe deu, para que a igreja caminhe de uma maneira sadia. Nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade no plano de Deus. Uma vez eu fiz essa pergunta aqui na igreja, eu acho que logo no comecinho. Eu acho que ela precisa ser de vez em quando feita novamente. A pergunta é, se essa igreja, aquilo que você faz nessa igreja, se você não fizesse, como que ela caminharia? Ou você tentar pensar na importância que você tem na comunidade onde você está servindo, né? De que maneira você tem servido e quando você deixa de fazer, quem vai fazer? Hoje à noite nós estamos aqui. Cada um de nós tem sua função nessa igreja. A minha hoje era pregar. Se eu não viesse pregar, provavelmente teria pregação. Mas o Edilberto pregaria. Mas seria de última hora. Não ficaria da mesma forma. É diferente de alguém que na semana planejou a pregação, na semana fez lá aquilo que tinha que fazer, estudou o texto, tentou ver a aplicação, tentou pesquisar a ilustração, tentou fazer o que era necessário para de alguma maneira a igreja fosse alimentada. Se eu não fizesse, eu creio que Deus levantaria outra pessoa para fazer. Eu não acho que eu sou indispensável, mas o Senhor me chamou para isso. O Senhor chamou cada um de vocês para as suas funções. Se você não faz, eu creio que Deus levantará pessoas para fazer. Mas eu creio que vai ser, a princípio, naquele jeito de improviso. O que eu estou querendo dizer é, apesar de você não ser indispensável, ninguém é indispensável. Você é importante. O seu serviço é importante no reino de Deus. O seu dom é importante. Porque se não fosse, Deus não teria feito. Deus não teria dado. Deus não dá uma perna sem função para ela. Ela tem uma função. A função é conduzir o corpo para algum lugar. Deus não dá um braço sem função. O braço tem uma função no corpo. De maneira que cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui, mas eu queria que os irmãos em casa, se puderem anotar, deem uma lida nesses textos. 1 Coríntios 12, capítulo quase todo, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, é o texto que vai apresentar as listas dos dons na igreja. Em Romanos capítulo 12, Paulo nos lembra como que esses dons eles devem ser exercidos. Romanos 12, versículo 3 a 8. Paulo vai usar aqui de novo a mesma expressão. Porque pela graça, é de graça, não é por merecimento, não é por mérito próprio, que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esta é uma lista exemplificativa de alguns dons que podem ser exercidos na igreja, como a ideia de profecia. Hoje essa ideia na igreja está muito mais relacionada à ideia da pregação profética, no sentido de conduzir o povo ao arrependimento, ministérios, ensino, exortação, contribuição para aqueles que são necessitados, presidir alguma coisa na igreja, exercer misericórdia. Esse é um dom fantástico. Esse é um dom que não é visível, mas é um dom fantástico. Eu creio que minha mãe não tem habilidade para pregar, minha mãe não tem habilidade para ensinar, minha mãe não é uma boa conselheira, mas eu conheço poucas mulheres que conseguem exercer o dom da misericórdia com a minha mãe. Poucas, sim, eu conheço poucas. Como é que é esse dom da misericórdia? A minha casa, a casa da minha mãe, né, que não é mais a minha casa, lá em Fortaleza,
ela sempre foi uma espécie de casa de apoio das pessoas do interior. As pessoas nem conhecem ela, mas quando tem alguém com câncer lá em Missão Velha e vai precisar ficar um tempo no hospital, as pessoas ligam para ela: Célia, estou precisando de uma casa para as pessoas ficarem. Fica aqui. E as pessoas passam meses lá em casa. Na igreja, quando tem alguém com necessidade, ela é uma das pessoas que tem aquele time de ver que as pessoas estão passando necessidade e vai lá e diz: está tendo alguma dificuldade? Estou. Aí vai lá, procura dentro da igreja quem é que pode ajudar a pessoa. É mais ou menos esse dom aqui. É de ser misericordioso com os outros. Esse não é um dom visível. Esse não é um dom que chama atenção para as pessoas na igreja. Esse não é um dom que as pessoas geralmente se gloriam muito por tê-los, porque ninguém enxerga. Mas esse é um dom extremamente necessário. O que eu estou querendo mostrar, irmãos, é que existe uma diversidade de dons na igreja. Você precisa entender onde que Deus tem lhe chamado. Você precisa fazer aquilo que Deus tem lhe chamado e tem lhe dado, que é a ênfase desse texto, com o máximo de esmero possível. Você ensina, esmere-se no fazer, estude. Não é porque você tem habilidade para falar que você vai pegar um texto e ler o texto na doida. Estude, veja o que a palavra de Deus está dizendo, procure o que outros autores estão falando, busque se aperfeiçoar naquilo que Deus tem lhe dado. Você toca, estude música. Você canta, estuda um pouquinho de música para ver como é que fica melhor o louvor. Você exerce misericórdia com as pessoas, faça isso não com murmuração, mas faça isso com alegria. Você preside, faça isso com muita diligência. Você contribui, não faça como se fosse um peso, mas faça com liberalidade. Aquilo que Deus tem lhe dado, faça da melhor maneira possível para a glória do Senhor. Aquilo que Deus tem lhe chamado, você faz para que o Senhor seja glorificado. Talvez a pergunta que surja, depois de estudarmos um pouquinho sobre os dons, é: como que eu posso descobrir o meu dom? Estou na igreja há 10 anos e eu sou como aqueles que estão dentro do ônibus, só sentado, esperando o momento do ônibus parar para descer, gritando com o motorista que ele não está carregando no meu animal, né? Dizendo que o motorista está atrasado, dizendo que o cobrador é ignorante. Eu não sou como esse membro que estou como esse membro que está só sentado no banco, esperando a hora do ônibus parar. Como que eu descubro qual é a minha função? Eu creio que uma das maneiras que nós descobrimos quais são os dons que Deus tem nos dado é observando nossas habilidades pessoais. Deus utiliza das nossas habilidades pessoais para nos dar dons acerca delas. Então, por exemplo, existem pessoas que têm a habilidade fantástica de se comunicar, de falar. Ela chega num lugar e ela não consegue passar 30 segundos na fila do banco sem falar. Ela começa a se coçar, assim, ela começa... Tá chovendo, tá? Tá. Eita, maço bom, né? É. A pessoa não quer nem falar, mas ela começa a puxar assunto. É uma habilidade pessoal. E que talvez Deus utilize essa habilidade pessoal como uma maneira de torná-lo um evangelista. Usar essa habilidade de falar com as pessoas com muita facilidade para puxar assunto sobre chuva e daqui a pouco falar sobre a água que mata a sede. Examina quais são as suas habilidades pessoais. Eu não sei cantar. Eu sou muito bom em informática. A Bíblia não fala sobre dons de informática, mas isso é um dom extremamente necessário para a igreja hoje. Pessoas que saibam utilizar meios eletrônicos, computador, YouTube. Vinícius e o Léo estão fazendo isso aqui, para fazer com que a mensagem se espalhe para mais do que as 4 paredes da igreja. Utiliza isso para a glória de Deus. Eu sou uma excelente cozinheira. A igreja tem uns eventos em que as pessoas, crente come muito. Utiliza isso para a glória do Senhor. Começa a procurar. A maneira que nós temos de encontrar dons, irmãos, é servindo. Já falei isso aqui uma vez, né? Eu sou da igreja desde pequeno. O que você imaginar de serviço na igreja, eu ia que nem doido fazendo. Eu queria servir. Então, é varrer a igreja, bora. É agitar a cadeira, bora. Não tem quem toque violão. Eu também não sei não, mas bora aprender. Aí toca o violão, chegou uma pessoa que toca melhor. E agora? Está faltando gente pro teclado. Vamos aprender a tocar teclado? Vai servindo. Tem um irmão que está passando necessidade. Vai lá tentar ajudar. Tem um irmão que está triste. Eu vejo o irmão triste na igreja. Eu passo por ele, toda vida ele está de cabeça baixa. Parece que eu vejo ele está sempre com raiva. Vai lá conversar. E à medida que você vai conversando, talvez sua palavra conforte ele. E daqui a pouco chega outro. E você começa a falar de novo e conforta. E aí você percebe que você tem uma habilidade para aconselhar pessoas. Como é que você descobre? Fazendo.
eu sou um professor e eu sou muito bom no ensino. Então eu vou estudar as Escrituras e talvez eu seja um bom professor de escola dominical, talvez eu seja um bom pregador, talvez eu seja uma boa professora de crianças, talvez eu seja uma excelente pessoa para liderar grupos de discipulado, mas nós só sabemos e nós só descobrimos à medida que nós servimos. Esse é um tipo de assunto que nós não descobrimos simplesmente na teoria. Nós vamos fazendo, e à medida que nós vamos fazendo, o Senhor vai nos abençoando. Tenha em mente somente que aquilo que você faz não é para você mesmo, mas é para o Senhor e para a edificação da igreja. Então você tem a habilidade de se comunicar, mas você não vai para pregar para que as pessoas vejam como você fala bem. É para que a igreja seja edificada com uma boa mensagem, para que a igreja seja edificada com um bom estudo, para que a igreja seja edificada com um bom alimento espiritual. A mesma coisa com relação ao aconselhamento. Não é somente porque você está querendo descobrir as coisas da vida dos irmãos, mas é porque você quer ajudá-los, tendo sempre em mente que os irmãos necessitam do seu serviço. Uma coisa importante que nós temos que fazer é nós sairmos do nosso isolamento. Precisamos romper com a ideia de isolamento. Eu preciso que o Jones exerça os dons dele em minha vida. O Jones precisa que eu exerça os meus dons na vida dele. E é nesse nosso relacionamento que os dons vão sendo utilizados. Não é porque, por exemplo, eu prego que eu não necessito de exortação. Claro que eu necessito. E dentro da igreja que vai surgir pessoas para me exortar. Eu preciso de encorajamento. Dentro da igreja vai exercer pessoas para encorajar. Talvez amanhã eu passe fome. Alguém vai precisar enxergar minha necessidade. Talvez eu tenha dificuldades no meu casamento e pessoas vão precisar nos ajudar. Isso vai ser exercido aonde? Lá fora. Nós vamos esperar que o nosso vizinho nos aconselhe sobre casamento. Se nós somos crentes e temos as Escrituras que nos dão respostas sobre isso, isso deve ser exercido dentro da igreja. E para que isso seja exercido de uma maneira que o corpo seja edificado, é necessário que nós desenvolvamos relacionamentos entre nós. De confiança, tanto para que eu seja edificado por você e você por mim, para que você possa encorajar uns aos outros, e por aí vai. Precisamos romper com a ideia que é muito semelhante à ideia do ônibus, né? Que é a ideia de clientelismo. Não sei nem se essa palavra existe, mas é a ideia de que a igreja oferece um serviço e os membros são os clientes esperando esse serviço. A igreja não é uma espécie de teatro que nós oferecemos alguma coisa para descontrair vocês e vocês então nos aplaudem ou nos criticam. A igreja é um corpo vivo em que cada um faz sua parte e que não existe clientes, só existem colaboradores para o desenvolvimento dessa igreja. É mais ou menos essa a ideia bíblica dos dons para serem exercidos no meio da igreja. Amém? Existem algumas outras coisas específicas sobre os dons que a carta de Efésios não vai trazer. Talvez quando a gente estudarmos a carta de Romanos, 1 Coríntios, nós vamos entender algumas coisas mais específicas sobre dons espirituais. Mas lembrem dessa visão geral de dom como habilidade dada por Deus, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus e a edificação da igreja, que necessitam de ser exercidos para a edificação de todos e que todo crente é capacitado por Deus para exercer o seu dom de alguma forma. Não exercer esses dons é negligenciar, é desprezar o presente que Deus tem dado. E esse presente que Deus tem dado é tão grandioso que ele é uma conquista de Cristo na cruz, como aquele que desceu, lutou, subiu e concedeu porque subiu e venceu dons aos homens. Cristo morreu. A expressão do texto aqui que fala que ele desceu às profundezas da terra, né, não está falando que Cristo foi ao inferno. Não creio que seja essa a explicação desse texto. Eu creio que esteja falando da sua própria morte, da sua vinda à terra. Tanto é que ele sobe da terra e vai para o céu. A sua morte e a sua vitória na cruz nos deu o privilégio de servirmos a Ele com habilidades que Ele tem nos dado. Amém? Ore ao Senhor, clame ao Senhor para que Deus lhe mostre aonde que Ele quer lhe servir e sirva. Você não tem desculpa para não servir ao Senhor. Sirva com aquilo que Deus tem lhe dado. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos privilégios que o Senhor tem dado a essa igreja tão pequena, mas vemos que o Senhor tem nos abençoado com muitos dons.
Somos poucos, mas nós temos pessoas que ensinam, pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que têm habilidades de lidar com crianças, evangelistas. Ó Deus, o Senhor tem nos dado pessoas sábias para aconselhar, tem derramado bênçãos no nosso meio. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa mostrar cada vez de forma mais clara para cada um de nós como o Senhor quer nos usar, que o Senhor nos motive a fazer isso para a sua glória e que possamos ser edificados pelo Senhor. Nós oramos, em nome de Jesus.